Fotografia, encadernação, scrap, home decor, esse é o mundo de Rosário Garcia, uma jornalista que se identificou com o fotojornalismo e acabou se encontrando na arte com papel. Olá, Rosário, seja bem-vinda. Obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada por poder mostrar o meu trabalho aqui para vocês. O prazer é meu. Rosário, já que começamos contando que você é jornalista e que se identificou bastante com o fotojornalismo, o que mais te atraiu nessa linguagem? Eu sempre gostei de fotografia, né? Já fotografava antes de começar a fazer faculdade, mas quando o jornalismo é para contar a história, contar os fatos, né, que estão acontecendo ali do dia a dia. E quando a gente começava a fazer as matérias, que a gente saía para fazer os trabalhos e tal, eu achei demais de poder contar através de imagens um fato que está acontecendo. Porque às vezes uma foto já quer dizer muito mais do que 1000 palavras, né? E foi bem isso. E essa transição foi natural? Como é que foi o teu contato com o scrap? Você veio naturalmente, a fotografia acabou te atraindo para o scrap? Na verdade, o meu começo não foi com scrap, né? Eu comecei com encadernação, porque eu tinha 500 mil fotos, meu filho era pequeno, então a gente tira muita foto. E eu precisava de álbuns para colocar essas fotos, porque na época a gente não tinha máquina digital e tal. E eu falava, tinha aqueles albinhos que a gente ganhava, que a gente imprimia as fotos, ficava naqueles albinhos. Eu fui procurar cursos para colocar as fotos no álbum. O scrap veio depois de um ano mais ou menos que eu já fazia, é que eu fui conhecer um pouquinho mais do scrap. Rosário, existe uma diferença bem significativa em termos de estética entre a encadernação e o scrap, né? Como é que foi transitar nesses dois mundos para você? Então, quando eu comecei com a encadernação, eu não conhecia o scrap, né? Eu fiquei um ano mais ou menos fazendo cursos de aprimoramento, né, de encadernação para fazer os álbuns, para guardar as minhas fotos. Só coladas, sem enfeite nenhum, porque até então não conhecia. Em São Paulo a gente tinha duas lojas, que era a Paper Chase, que já fazia scrap, né? É uma das precursoras em São Paulo, e depois foi fundado algumas outras. Mas eu não assim, eram uns enfeitezinhos, eles não tinham os materiais que a gente tem hoje. Que ano era isso? Olha, em 2001, 2002. Bem comecinho mesmo, né? O scrap, quando estava sendo introduzido, era mais enfeitar um álbum, tá? Aí eu vou te contar, eu não gostava. É mesmo? Não gostava porque, assim, eu não via muito sentido em enfeitar o álbum, né? Aí eu comecei a pesquisar, né, em sites, o que era, mais sites americanos. Logo depois entrou um fórum bem antigo, que acho que é um dos mais antigos, que é o Scrapbook Brasil. Comecei a participar desse fórum também. Aí eu fui entender o que é o scrap, né? Na minha visão, e eu acho que é o básico do scrap, o scrap é para você contar a sua história, né? Você deixar registradas as suas memórias. Através da foto, né? Através de textos, né? Às vezes, como eu falei, a imagem fala mais, já diz tudo, né? Às vezes não precisa ter texto, mas a foto já tá ali registrando. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo scrap. Juntou a ideia de eu gostar de escrever minhas memórias, de querer registrar as coisas para o meu filho, com a coisa da fotografia. Rosário, a origem de tudo foi a fotografia. Ela continua tendo a mesma importância no teu trabalho? Eu quero dizer, qualquer projeto nasce da fotografia ou já é num momento diferente isso? Não, todos os meus projetos nascem na fotografia. É a partir da foto que nasce o projeto, tá? Claro, eu hoje faço muito mais scrap para dar aula do que para mim, tá? Então o processo é um pouco diferente, né? Eu não estou contando uma história, eu estou ali para ensinar uma técnica, né? Mas você normalmente acaba juntando as duas técnicas, um pouco da encadernação num projeto de scrap? Sim, eu gosto de brincar com estruturas, né, da encadernação e colocá-las no projeto. Então eu gosto de fazer mini álbuns com estruturas diferentes, que abrem, que fecham, para dar movimento mesmo à coisa, né? E até o próprio home decor, que eu gosto muito também.
Que o home decor, a gente consegue colocar as nossas fotos, ali ficam já enfeitando a tua casa, e é isso que eu quero. Quero que as pessoas entrem na minha casa e vejam. A maioria dos meus projetos, eles são feitos para as pessoas verem, não só para ficarem guardados. Eu quero que as pessoas manuseiem. Então, se a gente coloca brinquedinhos que abrem, que fecham... Exatamente. Aí eu acho que dá uma amplitude maior na coisa, né? E no scrap, você diria que qual é o teu estilo? Ai, eu odeio rótulos. eu não sei. O pessoal fala que eu sou meio vintage. Eu gosto muito do vintage, né? Mas eu não acho que eu tenho um estilo assim, marcante. Né? Eu gosto um pouquinho de cada coisa. Eu acho que cada estilo tem coisas que eu aprecio. E cada projeto acaba exigindo também. Exatamente. Então, assim, não acho que eu tenha um estilo definido. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu acho bonito. E o que não pode faltar num projeto da Rosário? Foto. não sei. Apesar que os de encadernação também vai muita foto, mas... principalmente foto, de material, né? Não sei se a sua pergunta foi mais direcionada para os enfeites. Carimbos, adoro carimbos, adoro. E em termos de ferramentas, assim, o que você acha que é fundamental para uma scrapper, seja iniciante ou não, ter no seu acervo? Olha, uma scrapper está começando, ela tem que ter uma tesoura boa, uma base de corte, um estilete, uma régua. Com isso, ela já faz muita coisa. Tá. Você falando só dessas ferramentas básicas, materiais básicos, um diferencial, acho, do teu trabalho, né, Rosário, é que você acaba, talvez até pelo fato do berço da encadernação, confeccionando muitos elementos para o teu projeto de scrap, né? E hoje a gente, com a diversidade que tem de materiais disponíveis, muitas vezes acaba comprando e é só trabalhando com a composição, né? Exatamente. A harmonia desses elementos. O que você acha, assim, que é mais, digamos, em termos de técnica, de desenvolvimento da scrapper, mais importante? É fazer, é confeccionar? Eu acho, assim, claro, tem enfeites lindos, maravilhosos já prontos. Eu acho que isso facilita muito se você quer fazer, se você tem uma produção grande, se você faz muitos álbuns, tal, isso facilita, né? Mas eu ainda sou daquelas que gosta de fazer o enfeitinho, que gosta de fazer a florzinha, de personalizar. Eu acho que a gente, quando usa muita coisa comprada, fica uma coisa meio impessoal, não é? Eu acho que você fazendo o enfeite, você já tem uma história ali para contar. Você vai mostrar o teu minial, a pessoa fala, que lindo, fui eu que fiz, eu fiz assim, usei o papel e tal. Eu acho que você produzir... E você acaba reproduzindo, exatamente. Criando, você criando, você está personalizando mais o teu projeto. E nesse aspecto de criar os elementos, a coleção em si acaba tendo uma importância menor? Que você falou a questão de personalizar. Quando a gente vai comprar uma coleção, tem 8, 10, 12 tipos de papéis, mais os chipboards e tudo mais, e a gente acaba comprando, né? Aquele acervo. Claro, todo. Facilita e muito isso, né? É o que eu te falei, no começo, é porque a minha base foi essa, eu não tinha uma coleção de 8 papéis coordenados. Quando mais, a gente tinha 2 que coordenavam. O resto a gente tinha que se virar e a caça tinha que ser mais criativa. Muito mais, né? Hoje é muito mais fácil de fazer, porque você tem os papéis que coordenam, as cores já estão ali combinadas, você não tem que ficar quebrando a cabeça. Eu acho que isso é por isso que eu gosto de fazer, porque na minha época que eu comecei, eu não tinha tudo tão pronto. Facilitou muito? Facilitou, com certeza. Hoje eu faço um projeto com uma coleção. Às vezes misturo 2 no máximo, né? Porque tem uma tendência, né? O scrap, então, no final do ano passado era papéis com madeira. Então, várias marcas fizeram papéis imitando madeira e tal. Então, você consegue até casar um produto com o outro. Mas eu acho que não é imprescindível você comprar uma coleção inteira. Dá para você criar muito em cima. E como é que é essa questão da técnica? Você vai buscar muita informação em sites ou em referência com outros designers? Ou você desenvolve também um modelo de flor, uma técnica específica, com tinta, com carimbo? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente tem muita informação, né, na internet, tem muita foto de projetos maravilhosos, né, tanto do Brasil como do
do exterior. Eu vejo um enfeite bonitinho, eu vou atrás, vou ver como é que eu posso adaptar a minha realidade, tá? Então eu vejo uma flor bonita da Prima Market, que legal, puxa, mas eu poderia usar com aquela entretela que eu vi outro dia. Então, eu gosto dessa coisa eu me inspiro, sim, claro, sempre parte de alguma coisa, né? Mas aí eu vou atrás de materiais para eu poder criar em cima. Bem, a gente já falou bastante dos teus projetos, da diversidade das técnicas. Agora vamos dar uma pausa e assistir um pouquinho. Trabalhos são lindos, Rosário, e acho que o ponto alto é realmente a diversidade, né? A questão da encadernação, do scrap, do home decor, do mini álbum. Como é que você enxerga hoje o home decor dentro do scrap? Olha, eu sempre fiz home decor, eu sempre gostei muito de enfeites para casa, né? E sempre tive muitos porta-retratos e tal. E o home decor para mim, quando eu faço hoje, é para poder mostrar de alguma forma a foto. Todo ano eu faço um projeto de calendário, um projeto que eu faço há mais de 10 anos. Que assim, eu já não aguento mais fazer, mas assim, sempre me pedem. Porque é um home decor, mas é também uma coisa de contar, de mostrar as fotos, é uma maneira que as pessoas têm de deixar ali na mesa da sala, na mesa do escritório. Tem muitas pessoas que fazem e levam para o escritório e vão mostrando as fotos no decorrer do ano para os amigos, para a família. E acho que os mini álbuns pegam carona nessa ideia, nesse conceito, né, Rosário? Sim. Porque eles são versáteis, eles são práticos, são fáceis de manusear, de transportar. E também é outro ponto alto do teu trabalho. Conta um pouquinho pra gente sobre os mini álbuns. Com o mini álbum eu gosto de contar uma história, né? Então tem começo, meio, eu costumo falar, o mini álbum tem começo, meio e fim. Página, às vezes a gente vai fazendo, depois fica uma coisa assim meio perdida, solta no ar, né? Então, por exemplo, posso contar uma historinha aqui? Com certeza. Eu tenho aqui esse mini álbum que é de um projeto que chama Livro dos Sonhos, tá? Ele é um home decor e um mini álbum, porque ele vai dentro daquela caixinha ali, que tá escrito o título, né? Livro dos Sonhos. E ele surgiu da ideia que meu filho uma vez perguntou pra mim, falou, mamãe, qual é o seu maior sonho? Falei, meu Deus, qual é meu maior sonho? Na hora eu fiquei sem ação, não sabe? Falei, não sei, tem tantos sonhos, não sei. E aí foi o mote para esse mini álbum. Então aqui no mini álbum eu conto uma historinha pro meu filho. Então aqui começa comigo, novinha, antes de casar, e eu coloquei aqui. Eu tinha um sonho de achar a pessoa certa, de casar, de ser mãe, de ter uma família e de ser feliz. E eu desejei tanto que os meus sonhos se realizaram. Hoje eu sonho que os seus também se realizem. Que lindo, Rosário. Então, realmente contou uma história. Mensagem, exatamente. Então, assim, o que eu gosto no mini álbum é isso, de contar uma história. Uma aula que eu tô dando agora, que chamei de It's a Kind of Magic, não tem nem texto, tem algumas frasezinhas, mas assim, foi de uma viagem, de um lugar que eu visitei que era lindo, que realmente parecia um lugar mágico. Então sempre tem alguma coisa. E eu procuro sempre aliar o mini álbum com uma caixinha, alguma coisa, para eu poder deixar ali na minha sala, para as pessoas que vão me visitar poderem ter acesso a isso. Rosária, esse projeto que você acabou de mostrar tem um significado, né? Conta a história, deixa uma mensagem. Você acha que isso hoje ainda está presente no conceito do scrap ou está se perdendo um pouco?
Eu acho que está se perdendo um pouco, né? Hoje a gente vê as pessoas se preocupando mais em fazer uma coisa artística, né? Usando técnicas que sejam, ou materiais maravilhosos, e a foto fica perdidinha lá num cantinho. Então você olha para uma página, você olha para um mini álbum, o que você vê? Os enfeites. E não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa olhe para o meu mini álbum e ela fale, nossa, que foto bacana, nossa, que história legal. É isso que eu quero. Não quero que os enfeites se sobressaiam no projeto. Eu acho que o que tem que sobressair é a foto. E que prevaleça o conceito de registro, Com né? certeza, De memória. com Porque certeza. com certeza teu filho vai mostrar isso um dia pro filho dele. Com Quem certeza. sabe até uma nora se anime em Pois fazer, fazer o mesmo, Com né? certeza. Rosário, você tem uma oficina de encadernação em São Paulo, né? Conta pra gente um pouco. A oficina, eu montei para fazer os álbuns. Antigamente eu fazia muito álbum, fornecia até para lojas. Mas as aulas começaram a crescer muito, o pedido de aulas começou a crescer muito, então eu parei de atender lojistas para começar a atender mais pessoas, né? Ser uma coisa mais personalizada. Mas na oficina? Na lá você dá oficina, aulas? não, na oficina mesmo. Como produto, estou te falando, eu tenho essa parte de produto que eu vendo, né? O álbum pronto, mas não é o meu carro-chefe. O meu carro-chefe são as aulas e lá a gente monta os projetos, o projeto não, mas os kits para aula e tal. Quando você começou a dar aula, foi na oficina? Ou foram momentos diferentes? Não. Eu comecei a dar aula numa loja em São Paulo. Foi a primeira grande loja de scrap, assim, que tinha muitos materiais, começou a importar muita coisa. Na oficina mesmo eu nunca dei aula. Aí começaram a me pedir aula aqui, aula aí eu fui começando a sair, comecei a viajar e por aí foi. E hoje viaja pelo Brasil todo, né, Rosário? Não, ainda faltam alguns lugarzinhos que eu não cheguei. Mas com certeza vai chegar. Sim. Me conta uma coisa, você percebe alguma diferença de preferência entre as scrappers de uma região ou de uma cidade para outra, no sentido do tipo de trabalho? Ou isso é meio universal? Não, assim? eu acho que é meio universal. Não vejo... Bom, no sentido de encadernação e scrap, até tem. Por exemplo, aqui em Curitiba, sempre a minha aula de encadernação foi o que sempre vendeu mais, tá? Já dessa vez que eu tô vindo, não é o que tá vendendo mais é o mini álbum. É uma coisa meio imprevisível. Mas eu tenho dois públicos, na verdade, né? Eu tenho o público de encadernação, que só faz encadernação. Sim. E a maioria que faz as aulas de encadernação é para vender. Faz para aprender e para reproduzir para vender. A maioria, tá? Claro, tem a sua parcela que faz para si, né? E tem o outro público que faz só o scrap e não gosta da encadernação. Tem algumas que fazem os dois, sim, também tem. Mas não tem uma preferência, não sinto isso. Eu faço, em média, uns 150 kits dos dois e sai igual. Normalmente sai uma diferença de 20 kits a mais para um, então dependendo do projeto vai um pouquinho mais para um, mas assim, pouca diferença. Você tem um grupo na internet também, né? Que tá sempre nessa conversa, nesse diálogo, nessa logística de kits e tudo mais. Como é que funciona, Rosário? Então, na verdade, hoje em dia o meu blog até tá meio, como é que eu posso falar? Tá abandonado, porque com essa coisa do Facebook ser muito mais rápido, a resposta da pessoa tá ali, eu tô ali também sempre presente, eu acho que a interatividade é muito maior. Então não é nem eu tenho um grupo fechado de algumas alunas e eu tô montando agora grupos específicos da aula. Qual que é a ideia? Então, por exemplo, você vai fazer a aula do mini álbum de Sakai Normédico, só as alunas vão participar desse grupo. Ali eu vou colocar vídeos de algumas coisas que eu fiz, que eu já levo prontas para aula. E o que eu quero é estimular que elas mostrem o trabalho. Eu quero que elas façam mais. Que haja um retorno. Exatamente. Pra você do que elas estão fazendo. Exatamente. Puxa, isso é muito enriquecedor, né? Sim, com certeza. sim. É bacana, porque como eu dou aula em vários lugares, então vai ter gente
de Brasília, vai ter gente do Rio Grande do Sul, né? E aí o pessoal vai postando, olha, eu fiz o sketchbook, eu fiz com outro papel, ficou legal, não sei o quê. Então eu quero estimular essa troca mesmo. Ah, muito bacana. Rosário, e como é o desafio hoje para você no scrap? Tem algo que você ainda quer experimentar? Sim, sempre vai ter algo. Quando não tiver mais nada para experimentar, acabou, né? Fim de carreira. Não, eu acho assim, o maior desafio é conseguir mostrar para mais pessoas o que é o scrap. É expandir isso, né? Porque, por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe o que é scrap. Às vezes a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu dou aula de scrapbook. Scrapbook, né? Palavrão, né? Então, assim, eu acho que o desafio é conseguir divulgar mais o scrap para sempre estar chegando, né? Alunas novas, né? Para mim, como negócio, é bom, né? Porque eu acho que as alunas novas sempre têm mais, né? Vontade de fazer aula, de conhecer e tal. E eu acho que é isso. Então, para encerrar, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Defina com uma palavra. Trabalho. Scrap. Importante. Família. Lazer. Viagem. Sonho. Ser feliz. Mania. Carimbo. Lugar. Minha casa. Amizade. Poucas. Rede social. Muitos amigos. Scrap. Ai, não dá pra ser uma palavra só. Vamos fazer 3. Registro de memórias com arte. Rosário, foi um prazer enorme receber você, apresentar esse trabalho belíssimo e sempre que vier a Curitiba, volte para nos contar as novidades. Obrigada, eu que te agradeço. Eu acho que assim, a gente tem mais é que parabenizar você porque você está divulgando o scrap. E é isso que a gente quer, que mais e mais pessoas conheçam e façam o scrap. Estamos compartilhando o objetivo. Com certeza, com certeza. A você também o nosso muito obrigado. Entre no site Oficina de Memórias, o endereço está aí na tela e conheça mais do trabalho da Rosário Garcia. Obrigada. Aguardo você no próximo Scrap Papo.